que os advogados do CID ainda não viram, tá? O César Roberto Bittencourt não se manifestou porque ele não teve acesso. A Globo teve acesso parcial, conforme diz a Bela Megali agora no jornal o Globo, e o que ela diz aqui? Quem teve acesso completo foi o jornalista Aguirre Talento, do UOL. Olha, o Globo, o que ele falava é apanhar. O Globo está fazendo um jogo ensaiado com o UOL. Ó, eu tô acompanhando aqui a Bela Megali. A Bela Megali, ela acabou de soltar uma outra conversa do CID com o Fábio Weingarten de janeiro de 2023, falando sobre possíveis nomes a presidente. É isso aí. E agora estão começando a atacar o Silas Malafaia como candidato. E olha o que é interessante, o que a Bela Megali escreve no Globo agora há pouco. Ela diz o seguinte, ó. O Globo, que é o Globo, obteve apenas parte das mensagens, que está nos autos da investigação, que os advogados do CID ainda não viram, tá? O César Roberto Bittencourt não se manifestou porque ele não teve acesso. A Globo teve acesso parcial, conforme diz a Bela Megali agora no jornal o Globo, e o que ela diz aqui? Quem teve acesso completo foi o jornalista Aguirre Talento, do UOL. Ou seja, o jornalista do UOL teve acesso completo. E sabe de quanto nós estamos falando aqui? Não foi só um pouquinho de arquivo ocultado das defesas, não. Só essas mensagens do celular do CID, que não estão nos autos públicos da denúncia. Sabe quantos arquivos são? 20 mil arquivos de telefone, sendo 158 mil mensagens apenas no WhatsApp. No mínimo isso. E tem muito mais pessoas. Então, no mínimo, o que a gente está vendo aqui? As defesas não tiveram acesso ao material da investigação do CID, mas o UOL teve acesso aos 20 mil arquivos de telefone, sendo 158 mil mensagens apenas no WhatsApp. Não, claro. Eu queria, antes do professor, só dizer, o Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira, me mandou uma mensagem aqui, um abraço, Paulo. Ele lembrou que o Daniel Silveira foi condenado por figura de linguagem, porque ele sonhou que o Fachin levava uma surra com um gato morto e o gato miava. Pois é. Por favor, professor. Pavinato, eu vou começar. Quando você falou a articulação entre os jornais, isso para mim está muito claro. Igual na Covid, lembra do consórcio? O consórcio sim. Hoje vamos dar o resultado oficial dos mortos. Exatamente. Né? Eles estão fazendo uma articulação para anular qualquer indicação do presidente Bolsonaro. Isso está muito claro. Com relação a Michele, eu vou ser muito rápido. Ela é uma mulher espetacular, eu falo com respeito, a esposa do presidente Bolsonaro, sem nenhuma gracinha com ela. Ela é uma mulher espetacular porque ela tem uma qualidade que se exige para quem foi primeira-dama e para quem pode ser uma liderança política. Ela tem elegância e ela sabe qual é o seu lugar. Ela sabe se portar, ela sabe representar. Por isso, ela já é uma figura que pode sim ser eleita presidente da República, independentemente do Bolsonaro. Mas a força que o Bolsonaro tem em indicá-la significará, como eu falei várias vezes, eu votei 4 vezes o Bolsonaro, quero votar a 5ª. Por que a 5ª e não e 2? Porque eu não acredito que ele vá para o segundo turno se ele se candidatar. Mas ele indicando ela, ou qualquer outro, será o meu candidato. Vai precisar da indicação dele, Exato. Não só ela. Mas ela tem possibilidade de fazer uma carreira política individual, independentemente dele. Porque, ao contrário, por exemplo, do Tarcísio, que disse, se não fosse o Bolsonaro, eu jamais chegaria aqui, a Michele não precisa dizer isso. Porque quando ela foi primeira-dama, ela não foi alçada a porcaria nenhuma, fazendo o Brasil passar vergonha. Exatamente. Ela se comportou adequadamente, se tornou uma liderança. Conquistou a população brasileira. Se tornou uma liderança. Exatamente. Ela não foi alçada de TikTok, nada disso. Ela se tornou uma liderança. Mas, para mim, o que me interessa, quando o Pavinato falou dessa articulação da imprensa, eu, particularmente, quando eu vejo o que estão fazendo do CID, eu acho que isso não é a hora. Isso é manobra diversionária e pior, isso é um trabalho de precursores. Eu tenho medo de algum desses generais que deram para trás, supostamente, segundo o que está feito, está trabalhando com eles lá, dando orientação de como você faz uma guerra assimétrica.
Porque um dos primeiros elementos da guerra assimétrica que você faz é jogar desinformação, articular a imprensa para estar queimando e trazendo confusão interna no campo em que você quer, contra o qual você quer atuar. O Exército deveria estar atento para isso. Porque eu não ficaria surpreso se algum indivíduo for dar orientação de guerra assimétrica para essas pessoas que estão muito bem articuladas. Isso é conluio, isso é um consórcio. Isso poderia ser organização criminosa para dar um golpe de Estado, se nós tivéssemos acesso a todas as informações que estão disponíveis. Porque isso é mal feito. Se o Cid falou isso por uma hipérbole ou não, para mim, eu acho que não interessa, mesmo porque o Cid sabe que uma das interpretações daquela cordinha que ele carrega como ajudante de ordem é a corda com qual você vai ser enforcado se você trair aquele que lhe dedicou a confiança. Então não acredito que ele tenha feito isso. Só uma travessão, não é porque o Cid já está ferrado. Sim. É constranger os aliados do Bolsonaro. Exato. É isolar o Bolsonaro de todos os aliados. Exato. Puta, tu foste do passo que eu ia falar. Então essa é a articulação que está sendo feita. Por isso, eu acho que o Cid ele tinha todo o direito de fazer as brincadeiras que ele quiser e ter desentendimento. Como a Ana foi muito feliz quando ela disse, e daí a gente pode, apresenta num determinado momento uma contrariedade com pessoas que a gente ama. Sim. Imagina com pessoas que a gente está cumprindo ordem, está cumprindo formalidades. E é uma contrariedade que pode... Então, deixa até o Cid de lado. Para mim, o que fica muito interessante nessa loucademia do golpe é que o Bolsonaro está provado. Ele é inocente. Se aquele senhor falou, ele deu para trás, ele se acovardou, isso é uma opinião que ele tem. Mas independentemente disso que está sendo dito, o Bolsonaro agiu dentro das 4 linhas e não admitiu que alguém agisse fora. Foi o que ele disse aqui, ó. Isso aqui não tem nem, mesmo que não seja anulado, porque esse processo é uma vergonha, é um absurdo, é uma das maiores falcatruas que foi jogado na sociedade brasileira, é esse processo. Mas mesmo que o processo seja levado adiante, vocês podem prender quem vocês quiserem, mas o Bolsonaro vocês não podem, porque todos os dados que são apresentados pelas provas estão ali. Ele é inocente, porque ele diz, eu não vou adiante, mesmo que vocês que estão subordinados a mim fiquem contrariados. Mesmo que seja. Que mostra que ele resistiu à pressão interna do governo e mostra também que tinha gente dentro do governo querendo dar golpe. Pode até ter, mas que vai. E mesmo assim, ele resistiu. Se você for querer prender todo mundo que vai dar golpe, ministro, vá agora e prenda todo mundo do Partido Comunista, porque está na doutrina fazer uma revolução. Ou começar pela guerra civil, se for maoísta, ou começar por um golpe de Estado, se você for marxista-leninista. Então mande prender todo mundo, todos aqueles que professaram isso fazer parte, ou serem militantes de Partido Comunista. Querer dar golpe? Não é proibido querer dar golpe. Eu só vou encerrar com uma questão, Pavinato. É proibido sim, professor. Tem que prender, porque a tentativa de golpe ainda Segundo é crime. Eles. Exatamente, é Segundo crime. eles. Então, se no manifesto do Partido Comunista está isso, eles estão tentando dar um golpe continuamente. Explicitamente. Tem até planejamentos que você pode identificar se você se reunir com esses indivíduos que não fazem nada o dia inteiro, exceto ficar em bar e ficar ali pensando na revolução. Mas só para encerrar, Pavinato, eu vou pegar uma fala daquela que o Barroso disse. Eu concordo com ele quando ele fala assim, veja, nós fomos além porque a nossa Constituição é muito ampla e nos deu todo esse poder. Com todo respeito, ministro, o fato de a Constituição ser uma Constituição errada, da minha perspectiva, ter dado todos esses poderes não retira do senhor a capacidade de julgamento moral. É o princípio do livre-arbítrio. Deus nunca chegou e disse, não faça tal coisa. Ele disse, você escolhe. E você, pela tua qualidade moral, espiritual, intelectual, é que vai decidir se faz o que é certo ou se faz aquilo que é errado. Para aquele que faz errado, tem a pena. E o senhor, quando diz que a Constituição é ampla, é mesmo, a Constituição pode lhe dar um poder para o senhor simplesmente decidir, ignorar a Constituição, ignorar o povo, e ridicularizar os poderes e passar por cima deles. Ela pode lhe dar essa possibilidade, não explicitamente, mas porque ela é mal construída. Agora, cabe ao senhor, pela sua capacidade moral e espiritual, decidir, eu não posso fazer isso, porque eu vou trazer a desgraça do povo brasileiro. Então, o senhor é duplamente culpado. Primeiro, porque o senhor sabe daquilo que a Constituição permite. Segundo, ou não, proíbe. E segundo, por ter optado pelo que há de errado, que é transformar o Brasil neste, como diz um amigo meu, é um prostíbulo dentro de um hospício. É isso que vocês transformaram o Brasil.
Só completando aqui o que o professor falou, a Constituição realmente ela é muito ampla e aborda diversos temas, isso é verdade. Mas a gente não pode deixar esse discurso do Barroso servir como uma desculpa para contradizer o que ele disse recentemente, que eles arvoraram para si poderes que a Constituição não dá. A Constituição... É a questão do livre-arbítrio a Constituição não, mas nem é livre-arbítrio. Não, mas é literal, professor. A Constituição não dá ao STF o poder de desconsiderar a imunidade parlamentar, como eles vêm fazendo reiteradas vezes. Você sabe qual é o detalhe? Que da perspectiva dele, a Constituição é tão mal construída que por mais dela não dar esse direito, ela permite as brechas a partir de determinados elementos internos da própria Constituição e da relação do Poder Legislativo com o Judiciário, que eles possam simplesmente preencher as lacunas da interpretação da falha constitucional. Mas existem casos que não tem lacuna, Exato. professor. Sabe quem falou isso? Não sou eu que estou falando. Foi o Ives Gandara. Sim, mas não, existem Então, casos quando que não o tem caso que lacuna. Por exemplo, o juiz não pode viajar com o dinheiro de quem Não tem tem caso no lacuna. tribunal. Não tem espera aí. lacuna. Mas o que tem falta de vergonha na cara. A crítica que o Ives Gandara fez, por exemplo, a judicialização da política e o ativismo judiciário, tanto que ele disse, o grande problema é começar com a judicialização da política, que é uma brecha que está na Constituição. O problema todo que quando você provoca o judiciário, no caso o STF, em função de algo que é constitucional, o que ocorre? A ele é dado o direito, ao ministro do Supremo, de dizer se é constitucional ou não. Diante dos princípios fundamentais que estão na Constituição, ele pode fazer uma interpretação. O que não é dado, não é explícito, é que ele não pode simplesmente dizer que essa interpretação tem que ser preenchida tal qual eles identificaram. E é aí que está o abuso deles. Essa é a brecha que a Constituição dá. Mas tem muitas coisas que não tem brecha. Devido ao processo legal, não tem brecha, eles têm que seguir. Pavinato? Por exemplo, o processo é nulo se você não dá acesso a todos os documentos da investigação. Não, vocês não entenderam ainda o que eu quis dizer. Não, eu entendi. Não entenderam. O que eu estou dizendo é que, independentemente das brechas, pelo fato de que há coisas que não têm brechas, mas eles interpretam e eles avançam, isso só se dá por um simples fato. Porque eles transformaram, diante dessas brechas que haviam, o STF num órgão político. E ninguém questionou. Eles não estão seguindo. Isso aí não é a Constituição que livre-arbítrio? permite. Sim, mas isso não é a Constituição que permite. É o que a Constituição, segundo Barroso, faz, que leva ele a dizer que nós, como civilizadores, podemos fazer isso. Sim, mas não é, mas não é. Eu não estou defendendo Barroso. Eu estou dizendo que o problema dele é muito maior. Porque além de ser um problema legal, é um problema moral. Para deixar claro para a audiência, porque parece que não foi claro no que eu quis dizer. Não, só foi claro e está corretíssimo. Eu só quis dizer que a Constituição, por mais que ela tenha problemas e não deveria ser tão ampla, eu concordo com todas as críticas, mas tem muitas coisas ali que não dá brecha a essa interpretação que ele está querendo dizer que existe. Então, devido ao processo legal, imunidade parlamentar, devido ao processo legal... Quem freia essas ações deles? Teria que ser o Senado. Ponto. O que a Constituição diz? Depende do Senado Sim. decidir se vai empichar ou não, ou se vai frear. Mas eles, então, trouxeram para eles poderes que não tem lá e o Senado não fez nada. Está na Constituição a negociação entre eles. Essa é a brecha. Nós já estamos aqui na fase em que o STF é um corpo de ditadura a partir do mundo. Isso aí. Isso não está em discussão. Quem Não é acha que o STF está... Não tem questão já passamos desse ponto. Vem usando esse discurso para desdizer o que ele mesmo confessou nos Estados Unidos. Foi o que eu quis dizer. Que eles trouxeram para si poderes que a Constituição não dá. Foi o que eu quis dizer. Foram pedir proteção. Foi o que eu quis dizer. Tá. Independentemente das brechas ou não constitucionais, existe o elemento. Brechas. Não é só tem muitas brechas. É um lixo. Mas é tem um muita lixo. coisa que é interpretação literal. Agora. É um lixo. Eu não quero dar força para esse discurso do Barroso. E eu quero ir além. Eu quero não dar força para esse discurso e colocá-lo no seu devido lugar. Porque além dele ser um cara que não está sendo legal, ele está sendo imoral. É o que eu estou querendo dizer. Sim. Ponto. Eu queria só voltar então pro golpe, né? O Arthur disse, alguém lá poderia ter aventado a possibilidade de um golpe. Então eu vou trazer
pro Arthur e para quem nos assiste, para a nossa audiência, que o Randolph Rodrigues, senador da República. Randolph? Num debate... Eu achei que ele ia falar. Num debate com Flávio Bolsonaro, ele diz estas palavras. Ninguém aplica golpe usando a Constituição. Exatamente. Tudo que foi pedido para que Bolsonaro fizesse estava dentro da Constituição. Por isso que eles usam os termos 4 linhas, né? Porque o Bolsonaro o tempo todo tentava uma alternativa constitucional. Isso foi retirado. Quando ele percebeu que não teria apoio, ele refugou. E essa é a revolta das pessoas que estavam ali ao seu lado e que é natural do ser humano. Ficar discutindo isso como o Pavinato acabou de dizer, a perda de tempo, porque nós já passamos dessa fase. Isso aqui é uma ditadura, a gente não tem liberdade, a gente não tem dignidade. O que a gente vai fazer a respeito? Como frear isso, né, Gaivano? Essa que é a questão agora, não é mais estar discutindo isso. Olha, eu vou falar uma coisa. O Tarcísio também é só surpresa desagradável. Ele trocou o comando da Fundação Padre Anchieta, que controla a TV estatal do Estado de São Paulo, a TV Cultura. Aí ele colocou uma pessoa inclinada à esquerda, com uma relação com aquela fundação do PT, chamada Fundação Perseu Abramo, muito boa de streaming, mas que é uma pessoa totalmente voltada à linha de ataque à direita. Como é que você compreende uma coisa dessa? Cada enxadada uma minhoca. Fala pra mim. Fica difícil mesmo, viu? Já é difícil lutar sozinho sem concessão nenhuma. Né, pedindo like, pedindo compartilhamento, sob ameaça constante de regulação das redes, de fim de liberdade. Aí o governo do Estado, cujo governador foi criado pelo Jair Bolsonaro, tem uma TV estatal. E na semana em que finalmente se troca o comando dessa TV estatal que só desce o sarrafo na direita, ele está em Nova York num evento do João Dória. E sabe-se lá Deus se ele se encontrou com o Ricardo Magro, que é devedor do Estado de São Paulo, porque o Barroso estava no outro evento, que ele ia, mas não ia. Mas como foi no mesmo tempo. Aí acontece essa troca de comando da cultura. Para quê? Para que nós tenhamos... Eu não estou nem falando um jornal, programa de dia... Para que nós tenhamos programas e jornais honestos, livres. Não. Coloca-se uma pessoa que não tem experiência nenhuma em grade de programação de TV aberta, uma pessoa do streaming, com uma ligação aos atores, né, a todos os atores e fatores da esquerda brasileira. Olha. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.